Minha saudação fraterna a todos e todas. Sem muitas delongas, vamos continuar então nosso curso de formação e reavivamento. Uma atualização também, né? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, estamos aí com o 8º passo. Que bela caminhada estamos fazendo juntos. Então, hoje, o 8º passo. 8º passo. O ministro extraordinário e a comunhão. Hoje vamos refletir sobre os serviços prestados pelo ministro extraordinário nas missas. Na missa, o ministro extraordinário auxilia o ministro ordenado na distribuição da comunhão. Dependendo da distância que está o sacrário do altar, ele pode buscar as hóstias que já estão consagradas no momento da oração do Cordeiro, ou, se o sacrário estiver longe, pode ir da oração do Pai Nosso em diante. O importante é que, quando o sacerdote comungar, todos os cibórios já estejam sobre o altar. Tendo o sacerdote comungado, distribui a comunhão aos ministros, que, por sua vez, distribui a comunhão aos fiéis. Os ministros comungam do corpo do Senhor, uma espécie, ou do corpo e sangue do Senhor, duas espécies, conforme as orientações de quem preside a celebração. Ao distribuir a comunhão aos que se aproximam para comungar, o ministro extraordinário diz: o corpo de Cristo, ou o corpo e o sangue de Cristo, se a comunhão for sobre as duas espécies. Ao que quem comunga responde: amém. Vamos agora fazer algumas reflexões a respeito desse momento. Para adiantar, vamos voltar e aqui ler logo a nossa citação, né? Estimados amigos, nunca daremos suficientemente graças ao Senhor pela dádiva que nos concedeu através da Eucaristia. Papa Francisco, né? No L'Observatório Romano, no jornal L'Observatório Romano. Agora sim, vamos agora fazer algumas reflexões a respeito desse momento. Número 1. Nenhum ministro extraordinário pode ir à missa apenas para distribuir a comunhão. Ele deve participar da celebração toda, visto que a missa é um conjunto complementar e harmônico, fundamentado na palavra e na Eucaristia. 2. O ministro extraordinário ocupa o lugar designado a ele pelo pároco, onde os ministros ficam durante a celebração, durante o espaço que a igreja oferece e das normas da diocese, as normas da paróquia. O pároco dará as orientações necessárias a respeito. 3. As vestimentas utilizadas pelos ministros são aquelas aprovadas pela diocese, ou, se o bispo assim o quiser, pelas paróquias. 4. Dar a comunhão sobre uma ou duas espécies para os ministros extraordinários é decisão que compete a quem preside a missa. Este, é claro, observa as normas em vigor na diocese, as normas da paróquia. 5. Quanto à comunhão sobre as duas espécies aos fiéis, eis a orientação da Igreja. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sob esta forma, se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança
no sangue do Senhor, assim como a relação entre o banquete eucarístico e o banquete escatológico do reino do Pai. Escatologia, lembrando, né? O céu, que trata, né, da reflexão do céu, inferno e o purgatório. Então, banquete escatológico é lá no céu, no reino do Pai, né? Instrução geral sobre o missal romano, número 281. É necessário, contudo, saber quais orientações a respeito foram emanadas pelo bispo da diocese. Na dúvida, consulte-se o pároco. 6. Como os fiéis devem se apresentar para receber a comunhão? Eis as normas da Igreja. Letra A. A comunhão na mão deve manifestar, tanto como na comunhão recebida na boca, o respeito pela presença real de Cristo na Eucaristia. E letra B. De acordo com os ensinamentos dos santos padres, insista-se no amém que o fiel pronuncia como resposta à fórmula do ministro, o corpo de Cristo. O amém deve ser uma afirmação de fé. Letra C. O fiel deve receber a comunhão, a leva à boca, ficando com o rosto voltado para o altar antes de regressar ao seu lugar. Ou seja, o fiel comunga ali na frente daquele que está distribuindo a comunhão, com o rosto para o altar. Mas na frente, para poder ver. Ele não sai andando, não deve, ninguém deve sair andando. Recebe ali, comunga, e aí sim, vai para o seu lugar. Coloca na boca. Letra D. É da igreja que o fiel recebe a Eucaristia. Por isso, deve recebê-la sempre do ministro que distribui a comunhão e não se servir a si mesmo. Né? Recebe da igreja. Então, tá ali, não é ele que vai enfiar a mão, né, no cibório ou na âmbula para comungar. Ele recebe e ele vai lá, né, e faz. Então, o ministro, né, seja ele ordenado, até vocês, oferece a hóstia consagrada, a recebemos e assim comungamos. Né? Eu não vou por minha conta, né, ali, a não ser que eu esteja numa celebração da palavra, presidindo uma celebração da palavra. Ali eu comungo e depois distribuo a comunhão para quem está ali, para que vai me ajudar a distribuir. Recebemos da igreja ali, representamos a igreja que oferece a Eucaristia a todos e todas. Letra E. Recomenda-se a todos, em particular às crianças, a limpeza das mãos como sinal de respeito com a Eucaristia. Letra F. Recomenda-se vigiar para que pequenos fragmentos do pão eucarístico não se percam. Lembram da nossa outra videoformação? Jesus está inteiro na Eucaristia. Mesmo que a hóstia seja partida, cada pedaço é Jesus inteiro. Então, em um mínimo farelinho, Jesus ali está inteiro. É o corpo e o sangue dele. Letra G. Jamais se obrigará algum fiel a adotar a prática da comunhão na mão. Deixar-se-á a liberdade de receber a comunhão na mão ou na boca, em pé ou de joelhos. Né? O Diretório de Liturgia, a Organização da Igreja do Brasil, né, traz essa recomendação. Salvo conduto, nós temos essa orientação, mas salvo conduto, quando a vida, ela está em risco. Vejam, muito mais do que comungar
na boca é a vida. Então, quando estamos no perigo da gripe suína, quando estamos nesse período, por exemplo, que estamos vivendo a pandemia do coronavírus, temos expressamente proibida nesse momento, a comunhão direto na boca. A comunhão é só na mão e ainda higienizando, né? Para não haver nenhuma possibilidade de contaminação. Ah, mas eu quero receber a comunhão na boca. Não vai receber. Estamos em pandemia, temos então a ordem, né? E obedecemos e não. Você vai ficar ali o tempo todo com a boca aberta, eu não vou colocar na sua boca. Vou colocar na sua mão, você vai com a sua mão, pegue e comungue. Não há nenhuma indignidade. Pelo contrário. Na patrística, os padres da igreja, na tradição, tem um discurso muito bonito dizendo, né, com a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, eu preparo com as minhas mãos um trono para o rei dos reis. Então, por isso que a gente tem que preparar aqui a mão direitinho, porque eu estou aqui com as minhas mãos, fazendo um trono para o rei dos reis se assentar, olhar para mim. Eu pego com a mão de baixo e levo à minha boca o rei dos reis, Senhor da minha vida, Senhor de nossas vidas. Eu faço o trono para o rei dos reis com as minhas mãos. Percebe? Bonito, né? Também, quanto a essas disposições, é necessário conhecer as disposições do bispo diocesano, especialmente no que se refere ao modo de comungar, na boca, na mão, em pé, ajoelhado. Então, temos lá as normas, mas sempre o bispo diocesano. Nós temos o decreto. Pandemia é na mão, não é na boca. Não tem jeito, né? E tenhamos bom senso quanto a uma prática importante, né? Se ali a Eucaristia está sendo distribuída e há um genuflexório, então tudo bem, eu posso ajoelhar se eu desejar para receber a Eucaristia. Se não tem genuflexório, recebo em pé. Não é? Não há problema em ajoelhar. Não há problema e não há impedimento a ajoelhar. Não é? Mas é o bom senso, é o fluxo da celebração, não é? E tantas outras recomendações para levar à reflexão. Né? Vejam, nunca uma piedade pessoal deve atropelar os outros. Estamos numa celebração comunitária. Beleza? Em tempos, olha lá, de epidemia ou pandemia, ou por outros motivos, na época, por exemplo, sazonal, da gripe sazonal, sobretudo a gripe suína, né? Ou por outros motivos, como higiene ou doença, o bispo pode prescrever a comunhão somente na mão, por exemplo. 7º ponto. Quanto ao jejum eucarístico, a norma é a seguinte: quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstendo-se de ingerir qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Pessoas idosas e doentes, bem como as que cuidam delas, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham tomado alguma coisa na hora que a antecede. Né? Isso é do direito canônico. Então, qual é a norma? Do momento da comunhão, 1 hora antes, eu então só bebo água. Não bebo, não tomo nenhuma outra bebida e também não como nada, né? Nem pipoca, nem lanche, nem nada. É o jejum eucarístico. 1 hora. Ninguém vai morrer de fome. Ah, eu vou morrer de fome. Ai, não. Então, planeja. 1 hora antes da Sagrada Comunhão, eu vou lá, faço um lanchinho, mas eu vou, então, permanecer 1 hora até o momento da comunhão, receber Jesus. Então, 1 hora de jejum eucarístico. Entenderam? Tudo bem?
né? Então, é isto, né? É isto. Muito bem. Lembrando aqui outro ponto. Os idosos, os doentes, as crianças, né? Que são, sobretudo, e quem cuida, né? As crianças em vulnerabilidade, essas estão dispensadas do jejum eucarístico, né? Ah, mas ela precisou comeu alguma coisinha antes. Não tem problema. Mas, diácono, eu vacilei, esqueci, acabei comendo, não comungo? Comunga, meu filho, comunga, comunga, né? Isso são normas, mas, veja, vamos tentar, vamos tentar organizar, né? Organizar direitinho, e aí fazer a 1 hora de jejum, né? Oferecer a Nosso Senhor, né? Nosso jejum eucarístico. Quero receber agora o corpo e o sangue de Jesus, né? Mas, se você esqueceu, ou aconteceu, ou distraído, veio a comer alguma coisa antes, né? Nesse menos de 1 hora antes de comungar, vá comungar. Jesus é muito maior. Jesus é muito maior. Não sejamos também escrupulosos. Mas vamos tentar fazer o corretinho, né? Tudo bem? Tranquilo. Número 8. Quando no momento de dar a comunhão, esta cair das mãos do ministro, ou das mãos de quem se apresenta para comungar, né? O fiel que está comungando, o ministro extraordinário deve agir com tranquilidade, discrição e simplicidade, recolhendo a hóstia e colocando-a no cantinho, à parte, no cibório. Ao retornar ao presbitério, avisa ao sacerdote do ocorrido ou ao ministro que está fazendo a celebração da palavra, que tem a distribuição da Eucaristia. Ele tomará as devidas providências. Vamos lá, vamos dar uma paradinha, porque aqui, caiu a hóstia, não tem que fazer escândalo. Caiu Jesus no chão. Gente, às vezes acontece, né? Sobretudo, às vezes, um ventilador acaba soprando, ou ali, né, no caminho, caiu. Nada mais. Jesus não vai quebrar a perna, não. Né? Jesus não vai quebrar a perna. Né? Às vezes a gente faz tanta coisa que acaba pisoteando. Né? Aí sim, aí é problema. Caiu. Vamos lá, a gente pega a hóstia, coloca num cantinho à parte e fica olhando. Ó, essa aqui é a que caiu. Bota no cantinho aqui. Né? Eu não vou ficar segurando para dar outras, né? Até porque ela vai acabar esfarelando. Eu ponho ali no cantinho. Né? Quando retornar ao altar, eu aviso ao ministro ordenado, falei, olha, essa aqui caiu, né? Caiu ali no chão, a gente recolheu, eu recolhi e tal. O que fazer? Ele vai orientar o que fazer. Né? Já em nossas comunidades já tem previamente já a orientação do pároco de como proceder quando isso acontece. Mas a gente não tem que fazer escândalo, né? Normal, caiu, vai lá, pega, coloca no cantinho e continua distribuindo a Eucaristia. Ok? Agora podemos continuar. Também pode acontecer que quem comunga a apanhe antes do ministro e a comungue. Né? Então, caiu. Aí, em vez de, não deu tempo de você pegar. A pessoa que deixou cair, ou você deixou cair, ela mesma vai lá, pega e comunga. Né? Como a hóstia é leve, ao cair, não agrega, ou agrega pouquíssimas substâncias, não havendo maiores inconvenientes em comungá-la. Então, tá tranquilo. Você pegou, comungou, tá tranquilo. Não, você não devia ter comungado. Nada disso. Pegou, comungou, paciência. Se não, você vai lá, bota num cantinho. Mas se a pessoa abaixou, pegou e comungou, paciência. Né? Como disse, é muito raro ela sujar com alguma coisa. Ainda bem, graças a Deus, as nossas igrejas são muito limpas. Né? Outra questão. A queda da hóstia não se constitui numa agressão, mas num acidente. Foi um acidente, aconteceu. Não há agressão física à pessoa de Jesus. Ele não vai quebrar a perna nem o braço. Por isso, não há por que ficar preocupado ou sentindo-se culpado.
Ai, meu Deus, eu acabei deixando a hóstia. Gente, uma coisa é você deliberadamente pegar e jogar. Isso é até sacrilégio, né? Isso é até sacrilégio. É profanação, tudo bem, aí é uma coisa. Mas não, foi um acidente, não tem que. Ah, meu Deus, que isso? Deixei Jesus cair. Não, para com isso, não tem nada disso não. Normal, tranquilo, aconteceu, né? Beleza. Quando se derrama o vinho consagrado, eis a orientação da igreja. Se for derramado um pouco do sangue, lava-se com água o lugar onde ele caiu e lança-se depois esta na piscina ou pia construída na sacristia. Ou seja, a ideia é nunca jogar no esgoto. A gente vai jogar, né, numa planta ou diretamente na terra, né, como já orientamos. Beleza? Tudo isso falamos com o padre, né? O padre, o ministro, a orientação. Piscina é um pequeno reservatório de água localizado na sacristia de algumas igrejas, nem todas têm, algumas têm. Utilizada para diversas purificações, inclusive de utensílios litúrgicos. Nela, pode-se colocar, eventualmente, uma hóstia consagrada que não possa ser comungada para que seja devolvida, né? Então lá, tem lá o purificatório, a gente tem muito purificatório, aquela hóstia que caiu no chão, eu vou colocar aquela hóstia naquela água. Ela vai dissolver, desaparecer, acabou. Aquela aguinha eu vou jogar numa planta, eu vou jogar na terra, né? Mas nunca no esgoto, né, gente? Beleza? Ponto 9. Quanto à purificação do cálice e dos cibórios após a conclusão da distribuição da comunhão, deve seguir as orientações do bispo diocesano. Em algumas dioceses, ela é reservada ao presidente da celebração ou a outro ministro ordenado que concelebra, né? Ou ao diácono. O diácono é uma das funções ministeriais, é a purificação, né? Em outras dioceses, quem a faz é o acólito, né? O acólito também é função ministerial. Quando o diácono não está presente, o acólito pode fazer essa purificação, né? Não tendo o acólito, os ministros extraordinários fazem na sacristia, né, a purificação, né, do cálice, das âmbulas, etc., né? Mais uma vez, reitero a importância de conhecer as normas diocesanas a respeito dos serviços prestados pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Por isso que vá ao pároco, pergunte tudo, todas as dúvidas ao pároco, né? Sabe quem é um grande apoio? Também os ministros antigos, né? Antigos. 10. O ministro extraordinário não pode negar a ninguém a comunhão, a não ser nos seguintes casos. Primeiro caso que eu posso negar a comunhão, para crianças que ainda não fizeram a primeira comunhão. Claro, vejam, eu não vou fazer escândalo. Você não vai receber porque você não fez, não, primeira comunhão. Você vai perguntar para a criança, ou, normalmente, né, se ela for malzinha, já fez a primeira Eucaristia, né, criança de 10 anos, né, normalmente 9, 10 anos, né, que, né, fiz. Aí você entrega a Eucaristia, né, ela já entende. Então, de 9 a 10 anos, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 10. Já fez a primeira comunhão? Já. Aí entrega a comunhão, né. Se está em dúvida, a criança está acompanhada, sobretudo, do pai ou da mãe, você pergunta, já fez a primeira Eucaristia? Confirma, né? Então, tudo é segurança. Agora, a gente não vai, você não recebe não, porque a criança entra na fila. Você não vai receber a comunhão não, que você não fez. Não tem nada disso, né? Você dá um tchauzinho para a criança, faz um legalzinho para ela e continua distribuindo a Eucaristia. Fluxo, normalidade, nada de escândalo, né? Ok? Segundo ponto, então, crianças que não fizeram a primeira Eucaristia, né, que eu não entrego. Crianças que não fizeram a primeira Eucaristia. Segundo, para pessoas
com manifestos sinais de embriaguez ou de uso de drogas que o impedem temporariamente de ter consciência do que estão fazendo. Na dúvida, apresente a situação a quem preside a celebração. O que ele decidir, está decidido. Entrou um bêbado, entrou uma pessoa drogada na fila da comunhão. Não é? E aqui é importante, por isso que a comunidade aqui ela é fundamental. Né? Entrou o bêbado, alguém toma a iniciativa. Ô, meu amigo, vem aqui, vamos conversar, para não ter escândalo, né? Que foi, sai daí, bêbado. Aí vai dar gritaria, vai dar aquela coisa, né? Mas ele chegou lá na sua frente, você está distribuindo a Eucaristia. Está bêbado? Não distribui. Né? Ali você pode negar, porque ele está bêbado, gente. Está bêbado, está drogado. Não pode. Por isso a comunidade tem que sempre ficar atenta a esses casos para ajudar. Né? Então, somente 2 casos. Né? Criança que não fez a primeira Eucaristia e gente bêbada e drogada. Né? Agora, cuidado, às vezes é uma pessoa que ela está ali mais ou menos, mas é por remédio que ela toma. Estou aqui fazendo uma casuística, né? E que o padre sabe, não, ele toma remédio controlado e tal, e aí ele teve que tomar o remédio antes da missa, né? E não vai receber a Eucaristia. Então, em casos muito particulares, olha, padre, de repente ele pode saber ali, não, pode que eu sei ali, é uma outra situação, né? Às vezes pode estar ali numa situação, não sei, uma quimioterapia, entende? Então a pessoa não é controlada pela pessoa, ela teve que tomar um remédio, né, de fato. Então, a gente tem essa orientação, mas sempre pergunta ao padre, né? Sempre pergunta ali a pessoa que está presidindo, né, aquela celebração. Beleza? Show? Lembremos sempre, o primeiro e último, no sentido definitivo, responsável pela comunhão e por toda a celebração eucarística, é o sacerdote que a preside, é o presidente da celebração. Né? Ele, né, é o sentido de primeiro e último ali, que é o responsável. Beleza? Se necessário, ele, por sua vez, consultará o bispo diocesano. Haja e atue sempre em unidade e comunhão com o presidente da celebração. Beleza? Antes aqui do para refletir, que eu convidei o para rezar, vamos aqui às citações, né? Voltando aqui às citações. Aqui a primeira nós já fizemos. Então vamos aqui. Sinto o dever de fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística. São João Paulo II, na carta, né, Eclésia de Eucaristia. No centro do espaço destinado à celebração encontra-se o altar, que é uma mesa coberta com uma toalha, e isto faz-nos pensar num banquete. Sobre a mesa há uma cruz, a qual indica que naquele altar se oferece o sacrifício de Cristo. Papa Francisco, né, no jornal do Observatório Romano. Bonito, né? O banquete eucarístico é verdadeiramente banquete sagrado, onde na simplicidade dos sinais se esconde o abismo da santidade de Deus. São João Paulo II, na referida carta Eclésia de Eucaristia, né? A Igreja da Eucaristia. Quando nos aproximamos desse sacramento da Eucaristia, dizemos que recebemos a comunhão, que fazemos a comunhão. Isso significa que no poder do Espírito Santo, a participação na mesa da Eucaristia nos conforma com Cristo de modo singular, nos conforma nessa união, Jesus e eu, nos conforma com Cristo de modo singular, muito particular, muito pessoal e profundo.
levando-nos a antegozar desde já a plena comunhão com o Pai. Na Eucaristia, ali nessa comunhão com Jesus Eucarístico, eu já experimento aquilo que me espera, a comunhão no céu, contemplar a plena comunhão com o Pai. A disciplina canônica sobre o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão deve ser corretamente aplicada, né? A disciplina deve ser aplicada para não gerar confusão. Né? A Congregação para o Clero, lá do Vaticano, tem a chamada Congregação para o Clero, a instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério dos sacerdotes, né? Sobre as disposições práticas. Artigo 8, parágrafo 1º. Pela comunhão eucarística, a Igreja é consolidada igualmente na sua unidade de corpo de Cristo. Né? São João Paulo, né? Eclésia de Eucaristia. Né? Agora sim, o nosso para refletir, que para nós é o para rezar. Número 1. Por que o ministro extraordinário deve agir sempre em unidade e comunhão com o sacerdote que preside a celebração? 2. Quais são as orientações da Igreja para a comunhão sob as duas espécies? 3. Que lugar, que espaço o ministro extraordinário deve ocupar na Igreja? A Igreja com I minúsculo, o templo ali. Em que lugar ali? O ministro da Eucaristia fica onde? Né? Então, perguntar ao pároco. Né? Que às vezes pode ficar no altar, às vezes pode ficar lá embaixo. Né? Então, depende ali. Então, tem que perguntar. 4. Como se deve proceder quando a hóstia consagrada cai no chão? 5. Que normas existem em nossa diocese, que normas existem em nossa paróquia quanto à purificação dos cibórios e cálice? Beleza? Bom, então, terminamos aqui o nosso 8º passo, né? Muitas informações importantes. Olha, particularmente, eu estou amando os textos, amando. Tem sido algo enriquecedor. Né? Enquanto vocês, irmãos e irmãs, são ministros extraordinários, o diácono, ele é o ministro ordinário, por ser ordenado. E, da mesma maneira que tenho convidado a vocês a fazer, através dessas perguntas, oração, também tenho feito oração, por ser ministro ordinário da distribuição da comunhão eucarística. Tudo bem? Então, que por intercessão dos padroeiros das nossas comunidades, daqui em nossa paróquia, vamos encerrar então esse nosso encontro, esse nosso 8º passo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.